Fala pessoal, chegou a hora da nossa principal aula, em que eu vou fazer um ataque prático, juntando todos os conhecimentos que eu passei nos últimos módulos e nas últimas aulas, para fazer um ataque prático na vida real, demonstrando como se a gente fosse invadir esse computador, utilizando o nosso pendrive hacker. E para fazer isso, eu vou utilizar um celular. Então a gente vai se conectar utilizando um celular nesse computador, como se fosse um exemplo real mesmo. Como se a gente fosse pegar um computador que não é nosso, um computador de algum lugar, de alguma pessoa, e plugar esse pendrive aqui, esse pendrive hacker, para poder, a partir dele, se conectar utilizando o celular. Então, para fazer isso, a gente vai usar o mesmo script que a gente usou nas últimas aulas. Então, esse script aqui, que faz uma conexão reversa com o computador. Então, eu upei ele em um servidor aqui no GitHub. E o nosso script ele está pronto aqui para ser usado. Mas, para a gente usar ele no nosso computador, primeiramente, a gente precisa fazer a nossa conexão pelo celular. Então, fazer a gente conseguir se conectar utilizando o celular, para quando a gente plugar o nosso pendrive, o pendrive que a gente já colocou no nosso script para fazer uma invasão à distância, a gente conseguir se conectar nele e controlar esse computador à distância. Então, para fazer isso, eu vou utilizar um aplicativo que é muito usado por hackers para fazer invasões pelo celular, que chama Termux. Então, é esse aplicativo aqui, o Termux. Então, eu vou instalar ele, e ele é como se ele emulasse um terminal utilizando o celular. Então, aquele mesmo CMD que a gente teve no computador para abrir o Netcat e para abrir todos os programas, a gente vai abrir utilizando o celular. E em um caso real mesmo, em que a gente vai ter só o nosso celular e o nosso pendrive para se conectar, então na rua pode ser que você não tenha um computador, um notebook com uma conexão à internet e tudo já pronto para se conectar, você só vai ter o seu celular e um pendrive que você vai estar levando na mochila. Então, normalmente, em um ataque real, em um cenário real, essas seriam as duas ferramentas que você teria. Então, eu vou utilizar o meu celular para se conectar com esse computador aqui. Acabou de instalar o Termux, ele já finalizou aqui, e bora abrir ele para mostrar aqui para vocês. Então, a interface dele é assim, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez utilizando o terminal do nosso computador, só que a gente vai fazer utilizando o celular. Então, para fazer isso, primeiramente a gente vai precisar instalar o Netcat. E para instalar o Netcat, a gente vai ter que dar o seguinte comando: apt update, 2 comerciais e apt upgrade. Isso vai fazer ele atualizar o sistema e todas as ferramentas que ele tem, para a gente depois poder instalar o Netcat. Então, dando Enter, ele vai atualizar lá o sistema e deixar tudo nos últimos aplicativos que tem. É que quando perguntar para continuar, é só você dar Enter. Ele vai pedir para continuar normalmente e ele vai começar a instalar o sistema normalmente. Então é só esperar ele terminar de atualizar e depois a gente vai poder já baixar o Netcat. 80, 90, já vai terminar. 96 e 100%. Aí ele vai começar a instalar. E se ele pedir algumas coisas, você simplesmente dá Enter. E aí depois ele vai terminar de instalar. E aí vai estar pronto para a gente poder instalar o nosso Netcat. E agora, para você instalar o Netcat, é só você dar esse comando aqui, apt install netcat openbsd, e dando Enter, ele vai instalar o Netcat. Aqui eu acabei de instalar ele aqui. E para você executar ele agora, depois de você instalar e dar esse comando de apt install, você vai digitar nc, só para ver se ele está funcionando, bora dar um Enter. E aqui a gente consegue ver que ele realmente está funcionando e está retornando aqui. É a mesma coisa que quando a gente coloca no computador NC, ele responde com os comandos que a gente tem. Então agora a gente pode digitar o mesmo comando que a gente sempre colocava para ouvir a porta. Então se a gente colocar "-lvp" e a porta que a gente quer ouvir, 4444, vou voltar aqui, eu digitei uma coisa errada, 4444, e der Enter, ele vai ficar ouvindo na porta 4444. Mas antes de fazer isso, a gente tem que lembrar que a gente está em uma situação externa. Então lembra que se a gente ficar ouvindo nessa porta, a gente vai ficar ouvindo simplesmente na nossa rede interna. Então a gente só vai ouvir os computadores que eles vão estar na rede interna, e não qualquer computador que a gente vai estar acessando. Então antes disso, a gente vai ter que usar o ngrok, que é aquele programa que a gente usa para fazer a nossa conexão e poder abrir o nosso celular, a nossa conexão para qualquer computador. E para instalar o nosso ngrok, a gente vai usar essa biblioteca aqui, que está aqui no GitHub, o nosso Termux ngrok. E a gente vai precisar instalar ela, então a gente vai precisar desses seguintes comandos aqui. Nosso apt update e upgrade a gente já deu,
E depois a gente vai precisar da apt install git clone e essa URL aqui. E aí a gente vai executar o nosso ngrok. Então, bora fazer isso. Então, abrindo nosso celular aqui, eu vou digitar esse seguinte comando. Apt install. Eu vou digitar apt install git, vou dar enter. Ele vai instalar o GitHub. Depois de instalar o GitHub, a gente vai clonar um repositório utilizando o Git. Então, a gente vai ir até essa URL aqui, a gente pode copiar esse comando, exatamente esse comando, e colar no nosso celular. Então, a gente pode vir no mesmo site aqui que eu abri no meu computador, e bora copiar esse comando aqui. Então, vou copiar exatamente o mesmo comando que a gente colocou aqui. E copiando ele, a gente pode voltar no nosso Termux e colar ele. Então, bora colar o comando. Paste. E aí ele já vai clonar o nosso repositório. Depois de fazer isso, bora voltar lá de novo e digitar esses outros comandos aqui. Eu acho que eu posso copiar tudo já direto. Então, copio os 3 já. E eu vou colar ele aqui no nosso Termux. Então, bora colar ele aqui. Paste. E dá Enter. E depois de colocar esses comandos, é só a gente dar esse último comando aqui. Termux_ngrok, /termux_ngrok. Dá Enter. E daí, ele já vai perguntar se eu quero iniciar o ngrok. Então, eu vou colocar Y aqui. Eu digitei Y. E aí, ele vai perguntar qual o comando que eu quero colocar no meu ngrok. Então, bora colocar aqui ngrok http. E a gente vai querer conectar. Na verdade, http não. Aqui que estava http. A gente vai utilizar o mesmo comando que a gente utilizou. tcp. Então, ngrok tcp 4444. E instalar ele aqui. E olha o que aconteceu. Ele abriu o nosso ngrok aqui. Que ele abriu, mas aqui pediu para eu logar na minha conta do ngrok. Então aqui falou que eu não estava logado na minha conta do ngrok. Então bora logar na conta. Então abrindo os comandos aqui, a gente pode ver que a gente pode digitar auth token para a gente se logar no ngrok. Então vamos colocar aqui ngrok auth token. Depois de colocar aqui e dar enter. E aí ele vai pedir para a gente colocar o nosso login aqui. Então, vamos entrar na nossa conta do ngrok, aqui pelo celular também. Vou abrir no navegador. Depois de logar na nossa conta do ngrok, a gente vai ir para aquela mesma tela que a gente tem aqui. E a gente pode vir e copiar esse mesmo comando aqui. Ngrok auth token e o nosso token. Então, bora copiar o mesmo comando e sem o ponto e barra aqui. Então, bora copiar só o ngrok, voltar lá e colar ele aqui de novo. Então, bora colar ele aqui, ngrok auth token. E clicando aqui, ele vai se logar. Então, aqui falou que ele já salvou o auth token. E bora tentar de novo agora. Vamos colocar ngrok tcp 4444 e dar enter. E depois de fazer isso, bora ver se ele vai se conectar aqui. E conectou. Ele está conectado na minha conta, já está funcionando de boa. Bora dar enter aqui. E agora com o nosso ngrok já conectado aqui, é agora que vem o segredo. A gente vai arrastar para o lado aqui no nosso Termux e a gente pode clicar aqui em New Session. Ele já vai estar conectado e aí a gente vai criar uma nova sessão aqui. E é como se você criasse um novo terminal. E voltando aqui, eu vou até dar um clear, que eu não sei o que tem aqui. Clear, pronto. Vou dar um ls. E aí, a gente vai iniciar uma nova sessão. Então, a gente está com 2 sessões. A nossa primeira aqui, com o nosso ngrok, que vai estar ouvindo a comunicação. E a nossa outra sessão, com o nosso outro terminal, que a gente vai utilizar para ouvir no nosso Netcat. Então, bora digitar nc-lvp 4444. E digitando isso aqui no nosso Netcat, ele vai ficar ouvindo, então para dar Enter, ele vai ouvir aqui na conexão do localhost. E ele está aqui listening, então bora voltar para o nosso outro terminal e pegar o nosso IP que a gente vai se conectar, que vai ser esse daqui. Então esse IP aqui que a gente quer que conecte,
Vou até fazer uma coisa aqui que fica um pouquinho mais fácil. Eu vou girar o celular, que fica mais fácil da gente ver o nosso IP. Então, girando o nosso celular, eu posso arrastar aqui pro lado e habilitar o teclado. E aqui vai dar pra ver totalmente o que a gente quer copiar no nosso IP. Então, bora ver aqui e copiar isso aqui. Então, eu vou copiar isso. E daí, a gente precisa colocar ele dentro do nosso backdoor aqui. Então, aqui dentro vai ter que estar a mesma coisa que está no nosso ngrok. Então, no nosso ngrok está escrito 8.tcp.ngrok e essa porta. Então, bora editar nosso arquivo, colocar 8.tcp.ngrok e essa porta. Então, bora ver 3603. 13603. Pronto. Já está totalmente confirmado aqui. E aí eu vou dar update nele. E depois de fazer isso, já está conectado aqui o nosso terminal. E a gente já pode usar ele para receber a conexão que a gente quiser. Então, voltando aqui para o nosso Netcat, ele vai estar ouvindo aqui. Vou até fechar esse... Vou até colocar ele para ouvir de novo. Então, vou colocar aqui Clear. Vou colocar ele para ouvir de novo, nosso Netcat. E dando Enter, ele vai começar a ouvir. E agora que chega a parte do nosso ataque real. Então, bora testar aqui. Eu vou plugar o meu pendrive hacker aqui no meu computador. E ele vai começar a executar os scripts. Então, eu posso até contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele finalizou. E agora, aparentemente, ele fez a nossa conexão. Então, bora dar uma olhada no nosso celular aqui. E olha aqui, a gente recebeu uma conexão do computador. E aqui está aparecendo o nosso CMD, a nossa linha de comando. E bora tentar controlar nosso computador remotamente. Então, vou até um pouquinho mais para longe aqui do computador. E eu vou tentar abrir o nosso Explorer. Então, eu vou colocar aqui Explorer. Eu vou dar Enter. E olha que massa. Eu consegui controlar o computador aqui e abrir o Explorer. Bora tentar, vou até fechar aqui o nosso Explorer no nosso computador. Bora tentar criar uma pasta aqui remotamente no nosso computador. Então, eu vou vir aqui e colocar... A gente, no caso, bora ir lá para nosso desktop e bora criar uma pasta aqui. Então, eu vou entrar aqui em mkdir e colocar aqui uma pasta. Então, eu vou colocar mkdir teste. Digitar teste. Vou dar Enter e bora ver o que vai acontecer. Aqui, ele criou uma pasta aqui na nossa área de trabalho. E no sentido da mkdir outra coisa, hackeado. Hackeado. A gente consegue dar Enter e vai ser criada uma nova pasta aqui na nossa área de trabalho. Então, a gente está conseguindo remotamente com o nosso celular, só conectando ele aqui e plugando por 10 segundos o nosso pendrive hacker, hackear esse computador e ter acesso remoto a ele. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula prática. E eu apresentei uma nova ferramenta que vocês vão poder usar, o seu próprio celular. Então, a gente tá todas as aulas aqui mostrando com o notebook, com o seu próprio computador. Mas na rua, quando você achar um computador para você conectar esse pendrive, você vai ter só o seu celular como uma ferramenta. Então, a gente tem uma nova opção aqui para você poder se conectar e criar uma pasta remotamente aí no computador, controlar ele, roubar senhas também de Wi-Fi e qualquer comando que vocês vão poder colocar utilizando os comandos que eu vou te passar aqui no DigiSpark. Então, espero que vocês tenham gostado e falou!